Olá, minha gente, tudo bem? Estamos nós aqui para um novo encontro, um novo tema: culpa ou inocência? Que sentimentos você vem experimentando, considerando esses dois polos? Vamos olhar mais para perto disso? Eu quero agradecer sua presença, quero agradecer a possibilidade que você tem de compartilhar esse vídeo, de oferecer sugestões, de poder dar o like, de poder fazer contato para atendimentos individuais, para trabalho em grupos, enfim. Sinta-se à vontade para poder perceber os caminhos que você pode tomar para se sentir mais confiante, para se sentir mais em paz com você mesmo, para se sentir numa vida que flui. Então, vamos olhar para esse tema, culpa ou inocência. As pessoas, via de regra, experimentam sensações voltadas a esses sentimentos, não é? Há pessoas que sentem tendência maior em se sentir culpadas com as coisas que fazem, quando algo não transcorreu dentro do esperado, e outras pessoas têm a tendência de se perceber como inocentes, né? Como bonzinhos em tudo que acontece na sua vida. Então, e como isso repercute nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, no nosso estado de espírito? Como que é isso? Então, acho que vale a gente perceber, eu vou trazer alguns aspectos gerais aqui, né? E nas constelações familiares, na abordagem sistêmica e particularmente nas constelações, a gente consegue perceber essas nuances no nosso cotidiano, do nosso temperamento, na nossa forma de agir. As constelações, elas tendem a revelar com maior naturalidade o que está acontecendo. Porque com essa ferramenta, a gente não tem a mente consciente nos manipulando. Então, fica mais fácil de nós percebermos os nossos movimentos genuínos, não é? Então, como que você percebe o seu jeito de ser, de lidar com as pessoas, de manter os seus relacionamentos? Como é que você se observa, via de regra, considerando essas sensações e esses sentimentos de culpa e inocência? Como é que são os seus mecanismos? O que você percebe? O que você vê? Né? Sou do tipo exigente, do tipo acusador, né? Fico remoendo as coisas que aconteceram, ou deixo passar com naturalidade? Como é naturalmente o seu jeito de ser, considerando que esse jeito de ser natural é um jeito de ser que já está atrelado a alguma coisa, a uma crença, que pode ser uma crença expansora ou uma crença limitante. E aí,
essa crença ou essas crenças, esse jeito que temos de lidar com as coisas, vão fazendo com que ao longo do tempo a gente se sinta satisfeito conosco mesmo, aceite o nosso jeito de ser e faça com que nos trabalhemos cada vez mais para termos uma forma mais evoluída de lidarmos com a vida, de lidarmos com os relacionamentos, ou não. Às vezes nós podemos estar experimentando um lado infantil até hoje, na idade adulta. Sabe, aquele lado que fica com birra, que fica com raiva, né, que carrega culpa ou que culpa os outros por as coisas que acontecem no seu entorno, né, o que lhe atinge. Então, observar essas questões sem culpar nada nem ninguém, nem exigir nada de você mesmo, apenas observar, é muito interessante e é potencializador num processo de autoconhecimento, não é? Num processo onde a gente se propõe a buscar alternativas mais saudáveis para a nossa vida, através dos relacionamentos que cultivamos e das escolhas que fazemos. Então, as constelações familiares, elas nos auxiliam a perceber o que é que está por trás das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, né? Mas observe isso, quais têm sido, pelo menos, né, como você reconhece que têm sido os seus movimentos naturais, né? Com que frequência você fica satisfeito com o seu modo de lidar com a vida? Ou o contrário disso, com que frequência você vem se culpando, se martirizando com as coisas que acontecem com você? Sabe aquele tipo? Eu não sei por que eu fiz tal escolha. Sabe, aquele temperamento que traz as coisas que aconteceram lá atrás o tempo todo para o momento presente. E não vive o momento presente. Não se propõe a virar a página, mas não percebe que isso está acontecendo de uma maneira consciente. Então, quando a gente se sente culpado por alguma coisa, né, de que forma você vem, por um acaso, experimentando aquela consciência culpada, né? Você costuma perceber que a culpa, ela não ela se faz presente quando algo não aconteceu dentro das suas expectativas, a partir das expectativas que você criou para algo, para alguém, para alguma coisa. Não sei por que eu fui casar com essa pessoa, não sei por que eu estou trabalhando onde estou, não sei por que fui escolher essa profissão. Sabe aquela coisa de alguém se perceber sempre negando ou se acusando por se sentir meio que vítima do destino. Então, essas percepções são muito importantes de nós fazermos de uma maneira sutil, de uma maneira delicada e respeitosa, evidentemente, né? Sempre percebendo as belezas que podem surgir de um autoconhecimento.
de uma consciência expansora, não é? Uma consciência mais ampla, sempre reconhecendo isso, não é? E, assim, o que prejudica, então, pode ser experimentado como culpa, né? E aquilo que favorece é experimentado como inocência, né? Quem coloca dessa maneira, utilizando esses termos para nós, é Bert Hellinger. No livro No Centro Sentimos Leveza, a gente encontra abordagens que fazem a gente refletir um pouco sobre esses aspectos que eu estou trazendo aqui. E fazem a gente refletir sobre as dualidades, sobre as sensações, os sentimentos duais, né? Duais, e que vulgarmente a gente pode considerar que são sensações e sentimentos opositores, ou uma coisa ou outra. Mas, na verdade, quando nós começamos a ter um amadurecimento maior sobre o movimento da vida, a gente vai reconhecendo que tudo faz parte e que tudo é complementar. Senão, num único dia, naquilo que existe no espaço de 24 horas, não existiria o amanhecer e o anoitecer. Seria apenas uma coisa ou outra. Então, as belezas da vida, do universo, da natureza, nos fazem perceber que não existe antagonismo, mas a gente pode estar realizando movimentos assim, dessa maneira, de uma forma inconsciente. E isso leva ao sofrimento nos relacionamentos, à angústia, à insatisfação. Então, percebamos isso de uma maneira tranquila, natural, percebamos o convite que essas sensações nos fazem, né? O convite em relação à ampliação da nossa própria consciência. Então, como é que nós mantemos o equilíbrio nas trocas se a gente se sente apenas culpado ou inocente? Ou a gente vê a vida e os outros dessa maneira? Ou ele é bonzinho ou ele é ruinzinho. Uma coisa ou outra. Como que a vida pode fluir de uma maneira satisfatória quando a gente acha, sente, pensa ou compreende que o tempo todo é uma coisa ou outra? Sabe aquela história, pau que nasce torto, morre torto. Então, quando a gente consegue perceber que o estirar e o entortar fazem parte do mesmo da mesma vara, me faltou a palavra, da mesma vara, do mesmo bambu, ele pode tanto ser esticado como ele pode ser envergado. Quando a gente percebe isso e nós não criticamos quando é de um jeito ou de outro, nós apenas percebemos a beleza das diferenças, a gente começa a ter uma vida mais fluida. E a gente começa a se sentir menos culpado ou inocente.
Na verdade, a gente começa a experimentar que as sensações de culpa ou de privilegiado não precisam acontecer. Não precisam acontecer comparações. E nós não precisamos excluir ninguém. Porque é de um jeito, porque assume condutas que a gente não aprendeu ainda a entender ou a aceitar. Então, isso diz respeito a uma limitação nossa e não do outro. Então, olha que bacana quando nós começamos a ter essas compreensões e essas percepções da vida, né? Como eu posso não me aprisionar, né? Não exigir nada de ninguém? Porque quando eu começo a me sentir culpada por alguma coisa que eu fiz ou não fiz, então é quando eu começo a observar que eu também tenho facilidades de culpar os outros. Culpar os outros porque não agiram, não fizeram, não falaram ou não pensaram de acordo com aquilo que eu esperava, com aquilo que me agrada, que me satisfaz e que me oferece prazer. Então, quando a gente começa a não se colocar no centro das coisas, mas a gente começa a perceber que o universo tem o seu próprio centro, onde todos os seres, eles têm o seu lugar, então nós começamos a voltar um olhar mais amoroso e mais verdadeiro para nós mesmos, né? Um olhar mais genuíno, um olhar que aceita as coisas, a nós mesmos como somos. E se predispõe a fazer aparas, não é? Aparas, ajustes. Porque senão, que sentido teria a vida? Se não é o sentido de perceber as aparas e os ajustes que nós podemos fazer no nosso ser o tempo inteiro. Nos nossos corpos, né? Fundamentalmente no corpo material. Porque quanto mais elevado é o corpo que temos, menos sujeito a aparas ele é. As aparas dizem respeito ao ego, às expectativas que nós criamos, aos julgamentos que fazemos. Aí são necessárias aparas. Aparas que vêm de um terreno, de uma área um pouco mais elevada, um pouco mais espiritualizada, independente de qualquer religião que possamos ter ou não. Mas então, observemos, né? Observe você que tipo de relacionamentos você vem cultivando na sua vida. Não é? Como é a sua forma de lidar com os outros? Certamente é muito parecida ou está no mesmo âmbito da forma como você lida com você. Mas você tem se dado a chance de observar isso? Então, desprazer sentido como culpa. Olha isso, né?
Desprazer. Parece que a gente tem que sentir prazer, felicidade o tempo inteiro, né? Como é que é isso? Né? Felicidade gratuita? Será que existe felicidade gratuita, minha gente? Então, perceber as nossas sensações, os nossos movimentos genuínos, faz com que a gente aprenda a cultivar o sentimento de serenidade, de pacificação, o caminho do meio, né? Do equilíbrio, com maior constância. E aí, cada um vai fazendo isso do seu jeito, de acordo com aquilo que percebe, que deseja experimentar, não é? Então, perceba, né, se você está desejando experimentar coisas novas, não o prazer pelo prazer mesmo, né, do ponto de vista do prazer físico, mas o prazer do aqui e do agora. Pode haver também o prazer físico, como não, não é? Mas o cuidado de não se buscar prazeres fora da sua essência, porque isso aprisiona. E isso traz o sentimento de culpa no momento a seguir. Então, percebamos isso, né? Percebamos que essa história da gente se sentir amando algo ou detestando algo, ou algos, né? Isso eu amo, isso eu detesto. Esse tipo de comportamento nos aprisiona a formatos de lidar com a vida que acorrentam, que culpabilizam, né? Que nos fazem adoecer. Então, isso é bacana perceber. Eu gostaria que você se propusesse, talvez, a observar esses seus mecanismos. Não é necessário e nem é saudável você concordar com o que eu estou trazendo aqui, né? Mas que você possa se sentir amadurecido para quando você olha para você, para a sua vida, para as suas coisas, você possa fazer isso de uma maneira despretensiosa, sem se açoitar, ou sem se colocar no pódio da moeda, ali da medalha de ouro, não é? Porque vencedores todos somos, minha gente, por estarmos aqui e agora. Todos somos vencedores. E também caímos. E também podemos nos sentir perdendo em algumas situações. A diferença é que quando essa sensação e esse sentimento de sermos vencedores, ela é algo que já está genuinamente impressa em nós, então, quando a gente baqueia, é mais fácil de levantar. É mais fácil de nós nos recuperarmos. Então, observe isso. Observe seus movimentos, né? Prazer e desprazer, culpa e inocência. Como sair desses movimentos de extremos e entrar num caminho de equilíbrio. É isso que eu deixo para você observar em você.
quais têm sido suas estratégias de busca de equilíbrio. Observe quem é que está no comando da sua vida. Não é? Se é a consciência pequena ou a inconsciência que está atrelada à imaturidade, à raiva, não é? Aos sentimentos infantis que também se encontram em nós, também fazem parte. Mas observe se os seus movimentos têm sido esses, não é? Ou se há uma consciência maior no comando. Uma consciência atenta. Uma consciência que está sempre se expandindo, está sempre reconhecendo novas possibilidades, novas e infinitas possibilidades de fazer, de sentir, de escolher. Ainda que nós não temos o poder absoluto de escolha. O universo vai nos oferecendo possibilidades. Porém, nós temos algo no nosso pequeno eu que faculta essa ideia, esse movimento de escolha. Nas pequenas coisas do cotidiano. Eu me entrego à doença ou eu entro no caminho da cura. É algo desse tipo que é importante, talvez, nós reconhecermos nos movimentos que fazemos. E aí, já nesse final, para não me estender aqui, não me alongar demais, eu gostaria de te propor uma vivência. Nessa vivência, eu te peço para você fechar teus olhos, escolher um lugar que de repente você possa se sentir à vontade, sem estar preocupado em ser de repente interrompido por algo ou por alguém, não é? Talvez um fone de ouvido. Então, veja se você consegue adquirir esses materiais, estar nesse lugar mais privativo de alguma maneira. E aí você fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e presta atenção na tua respiração. E tente desligar-se do externo. E tente manter a sua mente sem pensamento nenhum que te ligue ao passado ou a algum compromisso futuro. Observe apenas a sua respiração, procurando manter-se no aqui e no agora. Entregar-se a esse aqui e esse agora. Sem medo, sem subterfúgio, desacelerando. Confio, entrego, aceito e agradeço. Mentalize essas palavras, prestando atenção no ar que você inspira e que você expira. Quando você inspira, você entrega, você confia. Quando você expira, você aceita e agradece. Tente mentalizar esse movimento, praticar esse movimento, inspirando e expirando. E aí, visualize na sua frente 2 elementos, quaisquer elementos.
podem ser 2 objetos, olhos fechados, apenas na mentalização. Podem ser 2 objetos, podem ser 2 algos que não têm forma definida, podem ser 2 rostos. Deixe vir 2 elementos à sua frente, não escolha. Não deixe a mente racional te dominar. Deixe que o abstrato se apresente para você. E reconheça esses 2 elementos que estão na sua frente. Um deles é a culpa. Veja qual é, que forma tem. O outro é a inocência. Perceba da mesma maneira qual é o seu formato, que símbolos são esses. Apenas veja do jeitinho que vieram. Não critique, não julgue, não exija, não procure entender nada. Apenas observe esses 2 elementos que se apresentaram para você. Identifique a culpa e identifique o elemento que representa a inocência. Perceba como que você se sente olhando para um e olhando para o outro. Quais são as suas sensações? Que sentimentos? Se há reações físicas no seu corpo. Olhe para um e olhe para o outro. Você consegue olhar para os 2? Eles estão à mesma distância. Um desses elementos está mais perto de você. Você sente maior afinidade ou aversão a um ou ao outro? Perceba o que você sente, olhando para a culpa e olhando para a inocência. Apenas deixe-se observar. Deixe a sua mente relaxada. Experimente essa observação de maneira natural, genuína, sem medo, sem análise, sem pré-julgamento. E aí você olha para esses 2 elementos e diz assim: vocês fazem parte. Eu vejo vocês. Vocês estiveram no meu caminho. Agradeço a vocês. Agradeço a oportunidade que vocês me dão de me acolher, de me auto-perceber e de me transformar. Escolho seguir em frente com a minha própria consciência maior, com a minha própria consciência genuína. Escolho não me atrelar a nenhum de vocês. Apenas agradeço o que vocês puderam me mostrar. Sinta esse sentimento de agradecimento.
Veja se você consegue sentir essa verdade. Agradecendo esses dois elementos, a esses dois senhores que não te dominam mais. Apenas fazem parte. E nesse seu agradecimento, você olha para esses dois elementos, percebe se eles se mantêm no mesmo formato, no mesmo lugar. Observa apenas o que acontece. E com esse sentimento de desvinculação, de desatrelamento, você segue o seu caminho, rumo ao futuro. Siga o seu rumo e deixe esses dois elementos onde eles têm que estar. E percebendo essa escolha desse aqui e desse agora, você respira mais profundamente. Sinta a sua respiração profunda e lenta, leve, solta, confiante, suave. A respiração reenergizante de quem consegue perceber o que é que há. Consegue perceber-se a si mesmo. E aos pouquinhos você vai abrindo os olhos. Aos pouquinhos você vai retornando. Como você está? Será que você conseguiu fazer essa vivência? Eu deixo você fazendo as suas experimentações de autoconhecimento e de autorrevelação. Afinal, que coisa mais interessante pode haver do que descobrir-se a cada dia, a cada instante, com infinitas e novas possibilidades. Obrigada imensamente pela tua companhia e pela possibilidade que você me dá de estar aqui e de refletir aspectos do dia a dia. Grande beijo. Até semana que vem com um novo tema.